tá bom? Deus, nós te louvamos por mais uma noite na tua presença. Eu te agradeço por esta igreja, que tem sido uma bênção muito grande na minha vida, por esses irmãos que estão aqui, aqueles que retornaram, já se formaram, estão aqui para aprender um pouco mais sobre a pregação, e também por estes teus filhos que vieram para começar agora, Senhor, conosco. Nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que somos pequenos, somos falhos, somos medrosos muitas vezes, Deus, mas o Senhor tem nos fortalecido. Obrigado por tudo, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude, nos ensine a pregar a tua palavra, nos ensine, Deus, a aplicar a tua palavra, a interpretar, que o Senhor esteja conosco a cada aula, a cada semana, que o conteúdo das aulas fique remoendo na nossa cabeça, no nosso coração, e que a tua palavra nos transforme, Deus. Que esse curso sirva, Deus, para nos tornar mais humildes, mais parecidos contigo, Senhor. Que este curso também sirva, Deus, para o impulso da obra missionária, Deus. Que cada filho teu aqui que vai aprender um pouco mais sobre a pregação, aprenda mais e se dedique mais a pregar o Evangelho, sobretudo aqueles que não ouviram de Jesus ainda, Deus. Ó Pai, nos guarde, guarde a nossa saúde, nos guarde, nos livre de acidentes, faça com que os demais que estão para chegar na próxima semana cheguem também, e que tenhamos bons momentos aqui, Senhor, como foi no outro curso, até o final, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu escrevi alguns livros, depois eu falo melhor sobre os livros, tá? Eu tenho 4 deles aqui, posso fazer uma promoção para vocês, tá? O pessoal veterano aí já tem. Esse aqui é o mais recente, mas acho que você já tem, não? Se eu for com dele, Não, mas tem. Por enquanto somos Eu posso até não saber ler, mas eu gosto de comprar livro. me compra tudinho, porque não muda. Eu li esse livro dele, pegou a brisa. Eu leio tudinho e a mulher nem vê, porque ela não vê, só vive no mundo trabalhando. E eu em casa lendo livro. Não vai ver. Isso aqui é vida, né? Leitor. Gostei demais, viu, da pregação aqui, cara. Eu já estou vendo aqui o poder de Deus na vida daquele que quer pregar e levar a palavra dele ao mundo. Ainda bem que não veio mais gente. Só tenho mais 2, mas eu vou fazer mais cópias. Bem, nós vamos seguir o roteiro aqui dessa apostila, tá? Intervenção, posso mandar vídeo para o grupo, como de vez em quando eu peço também. Deixa eu colocar o celular no silencioso, aproveito para fazer o mesmo. O meu já está. Tá? Aqui a colar eu vou colocar algum vídeo, pedir para vocês darem uma olhada, sobretudo nesse curso, né? Vou pedir para vocês analisarem algumas pregações. E eu estou pensando, irmãos, em a gente trabalhar assim. Pelo menos nas 3 primeiras aulas, 2 ou 3, né? Nós vamos expondo o conteúdo e aí aproveitem para fazer anotações, tá? E depois disso nós vamos começar a fazer alguns exercícios. Primeiramente dividindo alguns textos bíblicos, tá? Vou dar o texto bíblico e vou pedir para vocês dividirem em formato de esboço. O esboço é aquela sequência da pregação. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar e tal. E assim nós vamos acrescentando os exercícios. Depois eu vou pedir para vocês falarem um pouco sobre o que entenderam, e aí nós vamos intensificando até aí eu quero que vocês preguem sermões de ensino de um versículo só, poucos minutos, menos de 10, né? Depois uma passagem maior, depois de uma passagem maior ainda, a passagem maior vai ser até 5 versículos. Depois pensava que era como? Pensava que era em Salmo 119, que é a maior. Um versículo, depois 5, depois de 6 a 15, tá? E a gente vai trabalhando devagarzinho, tá bom? Eu sei que alguns estão um pouco ansiosos, porque vão ter que falar, né? E vão ser avaliados publicamente, a questão não é só falar, né? Com medo, ansioso. Mas Medo é uma multa. há uma É individual isso aí, você vai fazer? Claro.
Há uma pesquisa que mostra que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Morrer é o segundo maior medo da humanidade. O primeiro é falar em público. Mas todas as pessoas que falam em público passam por isso. Eu passo por isso várias vezes por semana. Então eu já disse. Claro que fico. Só que hoje eu já aprendi a disfarçar muito melhor. Entendeu? E sempre que um começo, por exemplo, um curso como esse, né? Pelo menos 4 irmãos aqui eu não conheço, né? Há aquela expectativa. Eu fico, e agora? Como é que vai ser? Será que vai dar tudo certo? Será que essa turma é tranquila? Isso acontece comigo. Semestre após semestre e toda semana. Essa turma é tranquila. Eu quero mesmo ver. Então nós vamos fazer isso, tá? Vamos seguindo o roteiro. Essa apostila aí tem 18 páginas, né? Você que tenha menos. Mas a última página são só referências. Se alguém quiser, né, aproveitar e colocar espiral, né? O que eu não consegui, ia ficar mais caro para mim. Como eu não cobrei matrícula, não deu para eu colocar não, tá? Ia ser R$2 por apostila, fora as impressões, tá? Mas quem quiser colocar espiral na sua apostila, eu acho que eu vou colocar na minha, tá? Tirar esse grampo, enfim. Aproveitem para fazer anotações, quer no próprio texto ou nas costas. Eu não imprimi frente e verso por causa disso. Era o mesmo preço. Eu disse, não, só a frente, porque aí vocês têm 18 folhas, né? 18 páginas para rabiscar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou seguir o roteiro aqui e no momento que vocês queiram fazer uma intervenção para uma pergunta e tal, aí vocês podem acenar para falar, tá bom? E assim, umas 8 horas a gente para, toma um cafezinho, conversa um pouco, aí eu me afasto, alguns falam mal de mim, é normal. Todo mundo faz isso. E depois a gente retoma, como se nada tivesse acontecido. Porque aluno é aluno, né? A palavra aluno significa sem luz, né? Então é uma raça ruim mesmo. Eu sou aluno, até hoje eu sei como é. Vamos lá, gente, vamos lá, tá? Então a definição de homilética, eu coloquei aqui basicamente 2 definições, né? Homilética é a matéria, é o nome da matéria que a gente usa na teologia para pregação, tá? O termo homilética deriva do substantivo grego homilia, que se faz na Igreja Católica, né? Ele chama a pregação de homilia, que significa literalmente associação, companhia, e deriva também do verbo homiléu, que significa falar ou conversar. Então, homilética é conversar acompanhado, é mais ou menos isso, né? A definição etimológica. O Novo Testamento emprega o substantivo homilia, por exemplo, nessa passagem aí de 1 Coríntios, que diz: as más homilias, as más conversações corrompem os bons costumes, tá? O irmão Luiz está meio cansado hoje, é a impressão minha? Não, eu estou só observando. Bem. Outra definição, essa eu gosto mais, diz assim: a homilética é ciência, quando considerada sob o ponto de vista de seus fundamentos teóricos, quer dizer, históricos, psicológicos e sociais, é arte. Eu vou pedir ao irmão Luiz que segunda-feira que vem proíbe essas motos com esse motor vagabundo de passar na hora da minha aula, por favor. É arte quando considerada em seus aspectos estéticos, a beleza do conteúdo, tá? E é técnica quando considerada pelo modo específico de sua execução e ensino. Ou seja, homilética é composto de 3 aspectos, perceberam? É ciência, é arte e é técnica, né? Se eu fosse vocês, eu já aproveitava para grifar aí, tá? Então veja só, não é apenas ciência, mas é no segundo parágrafo. É ciência, porque nós vamos ver questões históricas, psicológicas, sociais. Ou seja, a gente não pode falar do mesmo modo para... Por exemplo, se você vai pregar só para mulheres, você vai falar de um jeito. Vai pregar só para homens, vai falar de outro jeito. Vai pregar no domingo à noite, vai falar de outro jeito. No domingo à noite na igreja, né? Se vai falar num culto de doutrina, é de outra forma. A abordagem é outra. Então, isso aqui trata da questão da ciência. Questões históricas, psicológicas e sociais. Quando a gente vai pregar e é uma igreja mais elitizada, vamos dizer assim, que tem gente mais rica, é bom a gente
atentar bem para o vocabulário, né? É estética. Não, é ciência. Ciência. Aqui as questões sociais aqui. Social. Então, o pessoal mais elitizado, mais estudado, não vai aceitar muito, não vai dar muito ouvido um pregador que vai ficar falando pro modo de quê, fui para nós ir, para nós vir, entendeu? Mas se você for pregar num sítio, não vai chegar lá falando termos técnicos da teologia. Tem que falar a língua do povo de lá. Tem que falar a língua do povo de lá. E tem que conhecer bem, né? Eu estive em Sousa há uns 2 anos a última vez, quase 2 anos, e houve uma confusão lá do pessoal que estava indo de Santa Cruz, tem uma Santa Cruz na Paraíba, tá? Que é depois de Sousa, para Sousa, para Cajazeiras e Sousa. Aí o camarada lá, um dos alunos, esculhambou o motorista da linha. Antes de São Gonçalo. Isso. Tomei banho naquele açude lá. Bom demais, viu? Tomei banho lá em 2007, estava sangrando. Em 2000 era o meu caminho, era aquilo aquela área ali todinha. Aí eles assim, o pessoal estava conversando, né? Eles lá da região disse assim, ele só não chamou o motorista de carne assada. Mal resto. Aí o carne assada, eu entendi pelo contexto que eles estavam dizendo o seguinte, ele esculhambou o motorista, né? Aqui em João Pessoa, como é que diria? Só não chamou de quê? De santo. De santo, porque santo é uma coisa boa. Para eles lá, a expressão lá é carne assada, porque carne assada também para eles é muito bom. Para mim não é, porque eu não gosto. Então precisa saber a linguagem do povo, são aspectos sociais. É arte quando considerado da perspectiva estética, a beleza. Por exemplo, Hernandes Dias Lopes, eu vou citar alguns pregadores, se você não conhece, procure conhecer. Amanhã mesmo, bota no YouTube, tá? Esse aqui é muito famoso. Alguém aqui não conhece Hernandes Dias Lopes? Levante a mão, por favor, se alguém não conhece. Tá. Eu vou anotar. Eu só conheci ele que ouvi falar dele, né? Mas conheci Eu pessoalmente. conheço o Hernandes, que é jogador. Não, esse é pregador. Procurem Hernandes Dias Lopes no YouTube. Ele vem para Campina Grande, né? Ele está sempre por aqui também. Hernandes Dias Lopes é um dos melhores pregadores do Brasil, talvez o melhor no momento. Então eu prego de um jeito e Hernandes prega de outro. Ele prega 100 vezes melhor no mínimo. Agora, por mais que eu estude, eu nunca vou conseguir pregar que nem ele, porque ele tem o próprio estilo dele. E aí, querido? Paz. Tudo bem? Graças a Deus. Bem. Então, isso é o aspecto artístico da pregação, tá? E pregação é técnica quando é considerada de modo específico de sua execução ou ensino. Ou seja, quer pregar bem? Pregue, comece a pregar. Ninguém vai ser um bom pregador se pregar uma vez por ano. A paz de Cristo. Amém. Amém. Ô, professor, Fala, brother. esse Hernando Dias Lopes, o senhor disse que ele é o melhor, ou tem outro? Ou é só pro senhor? Não, ele é considerado um dos melhores do Brasil. Melhor, né? Um dos melhores. É. Eu pensei que fosse só pro senhor. Não, Se eu achar. Não, ele é muito bom. Ele tem uma, assim, excelente toda a vontade da pregação. Ele usa muita ilustração também, né? Ele é bastante. Ele é bom demais, ele é bom demais. E é uma pessoa muito simples, já conversei com ele algumas vezes, já tomei café da manhã com ele. Gente boa demais. Gente boa demais. Eu tô com café marcado com ele. Dia 18 desse mês. Tá bom. Mas Aproveita. não sou eu não, pede pra você. Aí é Não. a parte Da arte. da arte. 12 bicudos não se beijam, toma café junto. Olha aí, todo repentista. Sim, Pedro, desculpa. Nós estamos vendo aqui esse parágrafo. Tá. Sim. Com licença, André Eduarda ocupada lá, já no estado de José, 3 anos, então. Fazer uma. Depois lá fazer o dinheiro pra lá e vou fazendo as coisas um pouco. Tá bom. Vou correr pra chegar, mas. Eu tô gravando. Depois você manda ela. Vou mandar no grupo para quem quiser ouvir. Então, obrigado. Tá? Então, homilética também é técnica, ou seja, quanto mais se executa, mais se aprende, tá? Nós vamos ver que Paulo fez isso com Timóteo. Prega a palavra,
dedique-se inteiramente à pregação. Até a minha chegada, faça isso, ou seja, continue pregando. E Paulo também diz, né? Eu estou citando aqui 1 Timóteo 4, tá? E que o teu crescimento seja notório a todos. Então, se espera dos servos de Deus, que são pregadores, que executem melhor a função à medida que os anos vão passando, e não que piorem, tá? 4 daí. É do 13 ao 16. 13? É. 16? Então, é como dirigir um carro. Eu lembro a primeira vez que eu dirigi o carro sozinho, né, eu suava mais do que tampa de panela de cuscuz, né? Hoje em dia, minha amiga, já viajo tanto, já viajei tanto, pelo amor de Deus. Tava fazendo quase 3.000 km por mês no carro, agora deu uma... O sol, mas não quer dizer que o sol foi-se embora tudo no início, né? Não, tem o sul, mas tem um ar-condicionado agora. Mas não é de nervosismo mais, né? Porque eu já estou confiante naquela técnica, entendeu? Mas quando passa um momento ruim, né? Fica meio nervoso também, né? Fica, Você sabe que o trânsito da gente mas é só um exemplo, né? é. Então, quanto mais se executa, melhor se faz aquilo, tá? E com a pregação é assim também. A gente vai aprendendo a se dominar, a dominar as emoções, a lembrar mais do texto, a desapegar um pouco mais, né? Tem gente que quando começa a pregar se agarra no púlpito assim. No seminário a gente viu muito isso, né, Alexandre? Eu observava e dizia, olha, solta o púlpito e tal. E tem uma coisa que eu dizia... lá em casa com meus meninos, ele me chama do pregador do Né. Quando eu estou falando, mas sai Né demais. Né? Vem comigo, né? Sei. Sai muito essa palavra. Né? Falando, né, pessoal? A gente tem que corrigir o isso. pregador do Né. Uma coisa que eu disse para os meus alunos, É um vício, né? uma coisa que eu digo para todas as minhas turmas de pregação é o seguinte: na hora que vocês estiverem pregando, tudo será perdoado, exceto uma coisa. Não sei se Alexandre lembra, eu disse para a turma dele também. Se disser, ai meu Deus, como eu estou nervoso. Lembra que eu falei isso? Já escutei algo parecido assim, uma vez um obreiro, pronto, era um seminário que eu fui um seminário lá no Guia Pastor do Egito. Aí tinha um obreiro de campo já, assim, acaba assim, eu tinha uns 10 anos de campo, aí foi assim, eu não tenho nada para dar. Aí eu fui assim, tá fazendo o quê? E você não tem nada, ele queria ser humilde, mas ele não se acabou, porque você não tem nada para dar, não, mas Deus vai falar. Aí... Não é assim, né? Então, todo mundo sabe que vocês estarão nervosos, e eu também estarei nervoso, mas não é para dizer isso, tá? Vamos lá. Vamos ver um pouco sobre a base bíblica da pregação. Eu elaborei aqui 10 questões sorteadas aleatoriamente, né? Que falam a respeito da pregação na própria Bíblia. Queres uma apostila para acompanhar? Veja só, Isaías profetizou que não creriam na pregação de Jesus, né? Ou seja, o próprio Isaías fala já no Antigo Testamento sobre que Jesus ia pregar, tá? Jesus falou sobre a pregação no Antigo Testamento. É o Antigo Testamento apontando para o Novo e o Novo apontando para o Antigo, tá? Falando sobre os habitantes de Nínive, né? A pregação, outra questão, gera fé no coração dos homens. Quem pode ler esses versículos aí? Do número 3. Mas nem todos deram ouvidos aos evangelhos. Não. No singular. Não se constranja não, tá? Eu vou fazer isso outras vezes. Nem todos deram ouvidos ao evangelho. Sim. Continue, por favor. Pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvido e ouvir pela palavra de Cristo. Ok. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé gera, a pregação gera fé no coração dos homens, tá? Então, calvinistas e arminianos concordam nisso aqui. É por meio da pregação do evangelho que as pessoas são salvas. Não há outra maneira. Agora, essa pregação às vezes é uma exposição bíblica, às vezes é um hino cantado, às vezes é um testemunho que é dado, enfim, mas tem que ter algum contato com a palavra de Deus, tá? Então, quando estamos pregando a palavra de Deus, Deus está fazendo milagres, está gerando fé no coração dos ouvintes. Às vezes pode até ser também
ele sozinho, lendo a Sim, Bíblia. sim, claro. Foi assim contigo? Foi assim que É verdade, pode ser, claro. Tem muita gente que se converteu assim. Mas alguém se converteu aqui lendo a Bíblia sozinho? São tudo endurecidos, né? Só tem tudo, Pedro. Todo mundo aqui teve que ouvir a pregação, Pedro. Mas já quebrado, todo morto, já quase só o pó. Tinha que ser naquela hora, tinha que ser naquele dia. Eu mesmo estava em cima de uma cama no hospital com 9 quilos pendurados na perna para o osso não encostar durante 15 dias. Tinha que ser E naquele dia. chegou um irmão para mim e leu no livro de Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo. Aquilo ali nunca saiu da minha mente. Foi, né? Aí pronto. Mas ainda saí dali, fui fazer a mesma coisa, fui quebrado de novo durante 3 vezes para poder. Mas ficou gravado. Né? Misericórdia, 3 vezes. Foi. Foi mesmo, irmão. Sangue de Cristo tem poder Foi de 3 acidentes de moto. Pesado. Número 4. Ajuda, Jesus. Paulo sabia que Deus iria confirmar a salvação dos crentes por meio do evangelho e da pregação. Alguém lê, por favor? Vamos lá? Ora, aquele que é poderoso para nos confirmar, vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos antigos. Ou seja, Deus é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo. É por meio da pregação que os crentes têm a sua salvação confirmada. Ou seja, nós ouvimos uma pregação, ou várias, para nos tornar crentes, e devemos continuar ouvindo pregação até o fim da vida. O crente nunca mais vai deixar de ouvir pregação. Agora eu fico pensando, o que é que nós temos feito com as pregações que temos ouvido, né? Quantas pregações nós já ouvimos? O ano tem 52 semanas. Então digamos que nós escutamos 2 mensagens, 2 por semana. Durante o ano dá 104 mensagens no ano. O cara que é crente há 10 anos, nessa média aí, ele ouviu quantas mensagens? 1040. Se ele ouviu só 2 vezes por semana uma mensagem, mais de 1000 pregações, fora a leitura bíblica, leitura de outros livros, conversas com outros crentes. Será que nós já melhoramos o máximo que nós podemos aí, aproveitando bem essas pregações, essa exposição da palavra de Deus? Tem um livro muito bom do Dr. Russell Shedd, que o título antigo é Teologia do Desperdício. Lançaram o mesmo livro, eu acho que é Vivendo para a Glória de Deus, alguma coisa assim, de Shedd. É a mesma coisa, vale muito a pena, viu? Muito a pena. Ele trata um pouco sobre 2 tipos de desperdício. Mas tem o quê, né? Hã? Aí durante esses 10.040, né? Não, 1040. Mais vezes 10 anos. Não, 10 anos, dá 1040. 10,40. Se ele realmente se ele tiver sido convertido durante esse tempo, ele vai pegar alguma coisa. Porque nós sabemos que tem muitos crentes por aí que se diz crente, que a gente sabe que precisa se converter ainda. Se ele não é crente, ele vai sofrer mais ainda no inferno, né? Porque não é segundo a iluminação que cada um recebeu. Exatamente. Então ele está acumulando condenação para si, né? Ô professor, mas a gente pode ouvir 10 mil, Não, 1040. 1040. Mas se for o caso, seja mais aí. Tá. Mas não é obrigado a gente saber pregar. Pregar Não, tô falando. Guardar, Tô falando disso. Guardar. Falando de É guardar. guardar, ser o melhor crente. sem guardar. E agora me diga, pregar ficou para todo mundo? Dessa turma, sim. Esse é um curso de pregação. Porque a Bíblia diz hoje, uns para pastor, outros para não sei o que, não sei o que. O testemunho sobre Jesus é para todo mundo, ou seja, todo mundo tem que compartilhar sobre sua fé, individualmente. Agora, pregar é o que a Bíblia chama de ensinar. Nós vamos ver mais na frente.
Aí não é para todos, né? Mas o senhor já ouviu alguém pregando, para o senhor olhar assim, para a pessoa que está pregando, que o senhor vê que ele não está pregando uma coisa certa assim? Já, quantas vezes? Já acontece isso, hein? Acontece. Muito. Mas o pregador não prepara, Baixa a lá, televisão. aí vai falar no culto, quer dizer, aí tem outros, o pessoal sentado, aí não gostou, ele falou tudo errado, fora do contexto. Acontece isso, hein? Acontece, eu digo tudinho. Não era para acontecer, não. Por quê? O pregador? Não, mas tem critérios. Ele tem que pregar conforme a 1001 maneira de fazer Neston, eu sempre digo isso. Mas nós vamos adotar uma na disciplina, entendeu? No curso. Alexandre foi meu aluno de pregação, ele viu fazendo isso. Né? E aprendeu, viu? Glória a Deus, né? O pastor pregava a mim, viu? Graças a Deus. Não, quando eu digo a pessoa mesmo. Não tem negócio de dizer por detrás não. Hoje ele prega com a gente sendo Não é na para pregação. da vida, mas depois Não, é realidade. Eu não ia dizer isso nas costas dele de jeito. Eu dou graças a Deus que precisa aprender, né? eu dou graças a Deus que nenhum de vocês estava lá quando eu preguei a primeira vez. Foi horrível. Nem eu sei o que eu disse. Gente, eu tinha 13 anos, pelo amor de Deus. 13 para 14. Pastor, professor, não é atrapalhando, mas assim, a única pregação que eu não dou muita atenção é quando ele está falando da vida dele. É na pregação, né? Pregação é bíblica. É bíblico, né? Prega a palavra. Prega a palavra. E a gente fica falando de Então história. já tá no sentido dele. Não. Número 5. Os homens são salvos por meio da pregação, já falei isso, né? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo, por sua própria sabedoria, não conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Paulo está ironizando aqui, chamando a pregação de absurdo. Ele está escrevendo para os coríntios, tá? Corinto é uma cidade grega, e para os gregos, a filosofia e a força, né? O alterofilismo é o que prevalece. Então, alguém sábio e forte é alguém bacana. Por isso que Paulo era desprezado na Grécia, porque provavelmente ele não era alguém muito forte, ele já era um senhor de idade, né? Possivelmente baixinho, né, varão? Então, Paulo chama ironicamente a pregação de absurdo. Como é que Deus decide salvar pecadores por meio de um discurso? O cara acredita naquele discurso e ele é salvo de seus pecados. Não tem que fazer nada. Jesus já fez tudo. Ele acredita e acabou-se. Então, é assim. A pregação por causa disso, é um método insubstituível. A gente pode fazer um culto só de oração. Pode fazer um louvorzão de vez em quando. Eu acredito que pode também. Agora, não pode tirar a pregação da liturgia da igreja. Não pode. Já teve momentos na história da igreja que não houve música. Quando a perseguição era muito severa nos primeiros séculos, no Império Romano, os irmãos pararam de cantar, de tanta tristeza. Porque se cantar triste é imoral, meu amigo. É difícil. Teve uma época, né? Tem um livro. Chorar triste é bom, né? Chorar bem triste é bom, né? Chorar. Mas cantar não é brincadeira não, né? Quando Calvino chegou em Genebra, ele não era muito favorável à música não, né? Depois é que Teodoro Beza o convenceu a colocar música no culto e tal. Então não tem música também. Mas pregação tem de haver, tá bom? Vamos lá. Número 6. A pregação de Paulo foi poderosa. Claro. Para a mesma igreja ele escreve assim: minha linguagem em pregação não consistirá em palavras persuasivas de sabedoria. Vou explicar o que ele quer dizer aqui. Mas em demonstração do poder do Espírito. Paulo não está dizendo aqui, em primeiro lugar, que na pregação ele não usou argumentos para convencer os seus ouvintes. Ele não está dizendo isso, que ele não usou, tá? O que ele está dizendo é que essa não foi o carro-chefe da pregação dele. Você olha as pregações e as cartas de Paulo, ele argumenta racionalmente. E tem um episódio na vida de Paulo, que está registrado em Atos, nós vamos olhar isso melhor mais para frente, que eu nunca vi isso se repetir, Alexandre, que ele prega numa sinagoga, não lembro se é em Tessalônica, não lembro agora, mas ele prega numa sinagoga
E aí o pessoal diz assim, dá para você vir aqui sábado que vem e pregar a mesma coisa? Eu nunca vi um negócio desse. Tu viu uma pregação? Eu nunca vi o cara dizer assim, por exemplo, vocês já me chamaram para pregar várias vezes aqui, mas nunca disseram assim, dá para repetir aquela pregação? E eu já repeti a pregação em outros lugares. Por exemplo, a última vez que eu preguei aqui, Alexandre e André já tinham ouvido aquele sermão sobre a família, que eu tinha pregado lá no Conde. Só que lá no Conde eu fiquei mais à vontade, né? Lembra? Era para casar, lá eu fiquei mais à vontade. Eu disse, pronto, Alexandre nunca mais me chama. Mas acontece isso com Paulo, porque ele pregou no poder do Espírito, né? E ele era um apóstolo, cheio do Espírito Santo, tá? Número 7. A pregação do Evangelho é necessária e verdadeira porque Cristo está vivo. Diz assim a palavra: e se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Os coríntios estavam negando a ressurreição, porque a ressurreição, no pensamento grego, não era nada bacana. Os gregos pensavam assim: o corpo, a matéria, é a prisão da alma. Quando eu morro, a minha alma está livre para viver. Se eu vou ressuscitar, é porque eu vou viver de novo, ou seja, eu vou ganhar outro corpo. Então minha matéria, minha alma vai ficar presa de novo. Então eles estavam se convertendo e continuando com essa heresia. Aí Paulo argumenta aqui, 1 Coríntios 15, o capítulo inteiro é sobre a ressurreição, tá? E ele diz, não, Cristo ressuscitou e nós vamos ressuscitar também. Porque se Cristo não ressuscitou, então não vale de nada, nem a nossa pregação, nem a fé de vocês, tá? Então devemos pregar, porque Jesus está vivo. Isso me lembra também pessoas que se convertem e trazem elementos do paganismo para a igreja, né? Tipo Edir Macedo. Edir Macedo fez isso muito bem aqui no Brasil e pegou os desavisados, né? Coloca o seu copo com água aí em cima do rádio. Antigamente era assim, quando ele só pregava no rádio, né? De onde vem um copo com água? De qual religião brasileira? Hã? Mesa branca, do espiritismo, né? O cara toma um copo de água e acha que se purifica. Então eles pegaram isso do espiritismo, pegaram a Bíblia dos protestantes, o estilo de pregação dos protestantes e pegaram muitos outros elementos do catolicismo, que são iguaizinhos ao pagamento de indulgência, de missa por purgatório, tá? A campanha do sal grosso é macumba, é catolicismo. Eles saem pegando um pouco de cada religião e tem gente que diz, não, ele é da Universal, ele é crente. E agora um pouco do judaísmo. Pois é, agora ele se cobre, né? Assim. Virou uma... Entendeu? Aquilo ali de Bíblia não tem nada. Aliás, tem um vídeo no YouTube que ele critica Jesus. Eu fiquei absurdo. Aquilo é um endemoniado, rapaz. Eu digo sem medo de ser feliz. Ele disse que o milagre de Jesus foi um milagrinho. Ele não conheceu Deus. Mas... o primeiro milagre de Jesus, ele dizer que não vale mais. Aquilo é um... Aquilo é um endemoniado, rapaz. Sem medo de ser feliz, eu digo. E pode dizer isso, professor? Só isso não. Não só posso como digo. O primeiro milagre de Jesus, a pessoa falava com ele daquela. Deus está longe ali. Ele naquele homem não tem compromisso com a palavra de Deus. Ele critica Jesus, ele disse que Jesus estava errado. É falso profeta. Fala de Deus, o padre também fala, o Papa também fala de Deus. Na macumba também é assim de gente. Gente enganada. O Espírito é que fala mesmo. Infelizmente, né? O Espírito, ele... Número 8. O que ele faz para chamar tanta multidão desse jeito? Prega mentira, prega o que o povo quer ouvir. É mais fácil crer na mentira do que na verdade. Com certeza. Correto, tá na vida. O foco dele não é glorificar Deus, o foco dele é enganar o povo. E o povo gosta de ser enganado, vai para lá. Número 8. Lembrem-se que quando Jesus estava pregando e ele multiplicou pães e peixes, o povo foi para o outro lado do rio porque queria ver de novo. Jesus, quando começou, ele nem engrossou o caldo direito, ele só disse assim: vocês só estão me seguindo porque eu multipliquei pão ali do outro lado. Aí foi saindo um, foi saindo o outro. Ele disse: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Saiu todo mundo, ficou só 12. Eram 6.000 homens, fora mulheres e crianças, ficaram só os 12. Quando ficaram só os 12 apóstolos, Jesus disse o quê?
Ai, não me deixe só não, fica aqui na minha igreja. Vocês querem ir também? Podem ir. Aí Pedro disse, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Esse é o Jesus que eu creio. Número 8. Os crentes recebem o Espírito Santo pela pregação do Evangelho. Olha que interessante aí, em relação aos Gálatas. É só isto que quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito, ou pela fé naquilo que ouvistes? Aquele que vos dá o Espírito, na página 2, e que realiza milagres entre vós, vocês têm milagres lá, né? Mas aquela igreja não recebeu nenhum elogio, viu? A igreja dos Gálatas. Será que o faz pelas obras da lei, ou pela fé naquilo que ouvistes? Então Deus opera milagres, Deus dá o Espírito Santo por meio da pregação. As pessoas creem na pregação, creem no Evangelho. A pregação aqui é o Evangelho todo, né? A doutrina cristã. E elas recebem o Espírito de Deus. O Espírito Santo passa a habitar naqueles que são salvos. Se você arrepende dos seus pecados, Deus as salva e elas passam a ser morada de Deus, tá? Olha como é a importância da pregação, né? 9. Deus fortalece seus pregadores. Eita, vocês não entenderam, né? Glória a Deus, já terminei esse. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada a todos os gentios e todos os gentios a ouvissem. E fui livrado da boca do leão. Provavelmente aqui esse leão é leão mesmo, tá? Paulo não morreu devorado por um leão, por um urso ou por um cachorro, como era comum naquela época. Provavelmente ele foi decapitado. Doeu menos, foi mais ligeiro, né? Mas Deus o livrou. Por último, número 10, Deus manifesta a sua palavra por meio da pregação. Veja só, aqui em Tito diz assim: e no tempo próprio manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, segundo a ordem de Deus nosso Salvador. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, estamos manifestando a palavra de Deus, estamos espalhando a palavra de Deus, tá? Isso não é verdade apenas quando nós estamos num púlpito, num culto formal da igreja, mas quando estamos em qualquer lugar. Quando a gente anuncia a palavra, na fila de um banco, quando conversa com alguém, em qualquer lugar, quando a gente fala para um vizinho, né, no ônibus, em qualquer lugar, a gente manifesta a palavra de Deus. É só abrir a boca e pregar, tá bom? Olha só, essa é a base bíblica, né, da pregação. Sempre houve pregação, mas eu coloquei mais um parágrafo aqui. Quem pode ler esse último parágrafo? É o 10, né? Depois dessa parte. O modelo predominante. É o 10, depois do 10? O modelo predominante no período profético era a palavra vinda diretamente do Senhor. Assim diz o Senhor, que os profetas anunciavam e ilustravam em suas próprias vidas. Uma prostituta como esposa, Oséias, nomes dos filhos, aí vem Isaías e Jeremias, o vaso do oleiro, Jeremias 18, 1 a 17, a botija quebrada, Jeremias 19, 1 ao 15, a morte da mulher de Ezequiel 24, do 15 ao 27, após o exílio, desenvolveu-se a homilia primitiva, em que passagens das escrituras sagradas eram lidas em público ou na sinagoga. Neemias 8, 1 a 18. Ok. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles tinham uma função bem interessante. Moisés estabeleceu as bases da fé judaica no Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são as bases da fé bíblica do Antigo e do Novo Testamento. Todas as outras doutrinas, de uma forma ou de outra, estão presentes ali, no Pentateuco. O que está nos 61 livros bíblicos vem do Pentateuco, de uma forma ou de outra. Pode prestar atenção. Então, no Antigo Testamento, os profetas, profecia na Bíblia nem sempre é predição de futuro, tá bom? Nem sempre. Tem predição de futuro, mas a maior parte da profecia não é predição de futuro.
Deixa eu ver. Muita coisa aqui, peraí. Profecia. No AT era ensino. Tá dando para enxergar? Acho que eu tenho outro pincel aqui. Mas é fininho, meu irmão. E podia ser também predição. Tá? Então os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e tal, e muitos outros, os profetas do livro de Samuel, Reis e Crônicas, não vai atrapalhar aí. Os profetas dos livros de Samuel, Reis e Crônicas, geralmente eles faziam o quê? Às vezes tinha uma predição, mas eles ensinavam o povo com base no Pentateuco, tá bom? Por exemplo, depois vocês deem uma olhada em Isaías 58, tá? Isaías 58. Fala do jejum. Aí diz assim: o jejum que agrada a Deus, o jejum que me agrada. Aí ele não fala nada sobre deixar de comer. Vou explicar por quê. Ele diz: o jejum que agrada a Deus é que você liberte os cativos, que você alimente os órfãos, que dê assistência às viúvas. Isso não é jejum. Só que os profetas estão fazendo o quê? Estão interpretando a época deles à luz do Pentateuco e fazendo aplicações. Ou seja, não basta ficar sem comer e orar e fazer tudo aquilo que eles faziam se o cara levava uma vida desregrada. Entendeu? É mais ou menos o que os pastores tentam fazer hoje. Olham para o texto bíblico, só que agora fazem em relação aos 66 livros, né? Fazem a explicação e a aplicação. Tá bom? Repita aí, professor. Eu escrevi de azul aí. A profecia no AT, ok? Geralmente é ensino. É ensino do Pentateuco. Do Pentateuco. Estou entendendo. Obrigado aí. Aí, às vezes, tem predição também. Farei isso, farei aquilo outro. Levantarei um profeta, levantarei um servo meu. Mas a maioria da profecia bíblica não é predição, é ensino. Tá bom? No Novo Testamento é diferente. Mas não é o nosso caso agora, tá? No Novo Testamento, profecia é sempre uma palavra nova. Bem, vamos lá. Então, antes da gente ir para o intervalo, vocês, na apostila aí na página 2 e 3, né, na verdade vai até a 4, eu coloquei aí palavras bíblicas para pregação e palavras bíblicas para pregador. Isso aí é o seguinte, são palavras que a Bíblia descreve a pregação e a pessoa do pregador. São as definições bíblicas para isso. Mas antes de a gente atentar para a apostila, eu gostaria de ouvir de vocês. E a gente vai para o intervalo. O que é uma pregação, de acordo com o que vocês conhecem da Bíblia, e o que é qual é a função de um pregador. Vamos lá. Tem que responder as duas coisas? Não, responda uma ou outra, pelo menos um. A função do pregador é ele expor o que ele leu e explicar. Mais ou menos isso, né? Exatamente. Na Bíblia, né? Que ele leu na Bíblia. Que ele leu na Bíblia, não é uma história contada de ninguém sabe de onde. É da Bíblia. O que ele leu na Bíblia, ele explicar aquilo ali para que a pessoa venha entender mais clareza, né? Porque às vezes a gente lê um texto e a gente mesmo não fica sem a compreensão. A função do pregador não é emocionar o povo não e dar 3 pulos no púlpito e rodar 2 vezes. Um chiado. Tem uns assim, viu? Foi um chiado feio que eu pensava que isso era giraia. Só a graça de Deus. Só a graça. Só a graça de Deus. Tá? Quem mais? Mas se eu resumisse, ensinar, a função seria ensinar sobre Jesus. Pode ser mais abrangente, ensinar a Bíblia.
revelar o plano de Deus para a humanidade, né? Para a igreja ali, para o plano de salvação. Global aí. É. E depende da ocasião, né? Por quê? Porque se for uma pregação para casais, né? Já é para evangelho, né? A maioria evangélica. Sim. E ou seja, também pregação ao ar livre, onde a gente vai alcançar o povão ali para o Senhor, né? Revelar a palavra de Deus, o caminho da salvação. O Senhor tem. Mas dá no mesmo então. Plano, Né? Dependendo do seu Só vai mudar. A função do pregador é trazer a Bíblia, a palavra de Deus. Exatamente. Sem mistura. É, mínimo possível, né? Sempre vai haver um pouquinho, né? Vai ver um pouquinho, você. Vai. Ih, Sempre. sabia Isso é dessa. uma tendência, né? Que é isso? Você sempre transmitir aquilo que está no seu coração. É, sempre vai haver um pouquinho. É mesmo. A não ser que o cara só leia a Bíblia e feche a Bíblia e diga amém, né? Mas se ele tiver que explicar, sempre vai haver um pouquinho É verdade. do pregador, da visão. Por exemplo, se eu for pregar sobre... Se eu for dar... Vamos fazer uma pregação aqui sobre a ordem da salvação, né? E Alexandre fizer também a mesma pregação, vocês vão ver que não vai bater em alguns pontos. Né, Alexandre? Pode ser possível. Entendeu? Porque eu tenho interpretação e ele tem Se outra. for falando sobre a regeneração, eu sei que... A regeneração acontece antes ou depois da fé? Eu acredito que é depois, eu acho que Alexandre acredita que é antes. Tem que ser regenerado para poder ter fé. Aí, Não vou falar nada porque minha aula não é essa, entendeu? Mas chegou aqui na Vamos ficar calado. A gente vê isso aí. Não, mas eu não Você tenho problema tem com isso não. Eu tenho problema com essa divergência não. Não, eu sei. Pelo contrário, eu fico assim, Tanto é que eu tô aqui, né, cara? Dentro do seminário, é os posicionamentos que às vezes a pessoa toma. Que é uma coisa, são opiniões. Você pega, eu tenho essa opinião, você tem sua opinião. Aí discuta a sua opinião. Mas o que eu vi é estudar para o pessoal. E eu sou doente com os dois posicionamentos que são radicais. Né? Aí eu acho que precisa disso não. Eu acho que é só uma questão de interpretar e defender o que crê. Mas esse negócio da pessoa tá catucando, tá mexendo, tá? Gente que gosta, tá catucando, tá mexendo. Pra quê? Se eu sei que a pessoa precisa daquele jeito, pra que eu vou estar? Já que a gente está nesse. Agora se a pessoa pedir socorro, ela ensina aí. Já Se pedir socorro, ela ensina direitinho. Já que surgiu isso aqui, quando um ponto é difícil de esclarecer, é melhor não tratar tanto dele, né? Na pregação, Na pregação. tem 2 regras áureas da pregação, se vocês quiserem anotar. Vou anotar assim. E a gente vai pro intervalo depois dessa. 8 anos. Porque chegou, a gente sabe que foi Pedro que falou, a pontos difíceis de entender. Na pregação de Paulo. Nas cartas de Paulo, né? Nas cartas, quer dizer que se tem pontos difíceis de entender, é difícil de explicar também, né? É claro. Hein? Tem 2 regras. Primeira regra. Pregue sobre suas certezas, não sobre suas dúvidas. Primeira regra. Eu queria pregar tanto essa passagem aqui, mas não entendi. Então não pregue. Teve uma passagem que eu entendi semana passada. Até hoje não tinha entendido. Agora eu estou mais confiante. Primeira regra. Pregue sobre suas certezas, não sobre suas dúvidas. Pregar no texto que você conhece, tem domínio, tem... Claro. Segundo é mais complexo. Escrever pelo menos. Ai. Segunda regra. Eu vou falar e vocês coloquem como quiser, não vou ditar essa não, tá? Vou falar e vocês... Embora devamos pregar todo o desígnio de Deus, não tente fazer isso de uma vez só. Como é? Embora devamos pregar todo o desígnio de Deus, que Paulo disse lá em Atos 20, não deixei de ensinar nada que fosse proveitoso, ensinei todo o desígnio de Deus. Não tente fazer isso de uma pregação só. Cada pregação tem um tema. Fala de novo. Embora devamos pregar todo o desígnio de Deus, não devemos tentar fazer isso de uma vez só. Repita. Repita. Embora devamos pregar todo o desígnio de Deus, toda a palavra, né? Não devemos tentar fazer isso de uma vez só. Eu tive um exemplo, né, de uma amiga minha que pregou, aí ela pregou bem, só que, assim, ela explicou bem as passagens, né? Só que ela entrou por um assunto, entrou por outro e tal. Aí quando terminou ela veio falar comigo, isso faz muito tempo.
Perdeu. Ela se perdeu. Aí, Bruno, eu queria que você fizesse um comentário sobre o meu sermão. A gente tem intimidade para isso, né? Aí disse, não, eu não gosto, sabe? Eu não gosto de fazer de graça isso. Graça não. Eu tô brincando, mas quando eu venho pro culto, eu venho para cultuar, entendeu? Eu não tô trabalhando, aqui eu tô. Embora devemos pregar sobre o desígnio de Deus, Não devemos tentar fazer isso de uma vez só. Ok. Aí eu resisti, mas não, por favor, pode falar, eu queria ouvi-lo. Mas não, você falou assim, falou assado, mas uma dica que eu dou para você é delimite o seu tema. Decida o tema do seu sermão e pregue só aquele tema. Se Deus te der outra oportunidade, aí você aborda esse outro tema periférico. Aí depois de assim, algumas semanas ela foi pregar em outro lugar, eu não fui, nem sabia que ela ia. Aí ela me encontrou, a gente se encontrou na igreja, né? Eu segui aquela dica tua e realmente foi muito melhor, preguei, delimitei o meu tempo. Então, glória a Deus, a dica não é minha, né? A dica é mais antiga do que eu, né? Tudo bem. Vamos para o intervalo? Umas de plástico eu vi. E tem uns pratos. Ah, é? Uns apoios. Bacana. Queridos, estamos aqui na página 2, palavras bíblicas para a pregação. Eu vou continuar lendo e explicando aqui, tá? Essas 4 palavras que estão em negrito aí na apostila, na página 2, são palavras gregas, tá? São palavras que o Novo Testamento, que foi escrito em grego originalmente, né, utiliza para explicar o que é a pregação. Querisso, euangelisso, marturel e didasco. Vamos começar aqui com querisso. Querisso é usada mais de 60 vezes no Novo Testamento. Significa declarar como faz um arauto. Refere-se à mensagem de um rei. Quem aqui já brincou de se o rei mandou dizer? Já. Pronto. É isso aqui. Já. Hã? Mas tem a outra frase, como é? O senhor mandou dizer que fosse ali, aí fazia carreira e pegava e chegasse primeiro. Exatamente. Então, querisso significa... Vamos lá. Não percam o fio da meada, tá? É só um exemplo. Querisso significa, como diz aí na primeira linha, declarar como faz um arauto, tá? Então, o rei manda e o arauto anuncia, tá? Tem que ser com as mesmas palavras, né? Com as mesmas palavras, né? O Novo Testamento usa esse verbo para enfatizar que o pregador não deve anunciar sua própria mensagem, como na brincadeira se o rei mandou dizer. Tem que dizer o que o rei mandou dizer, tá? Desliguei o ventilador porque está arejado, né? Tá arejado. Tá uma delícia aqui, viu? Tá? Meu apartamento é quente demais. Mas eu vou comprar uma casa, em nome de Jesus. Sai de lá, se Deus quiser. Seu AP E é perigosíssimo. Perigosíssimo. Muito. Tiro toda hora lá na rua. Compra aqui no Sumaco. É no Alto Mateus, né? No olho do furacão ali. Vizinha a bola da rede. Não. Lá para baixo, né? vem logo morar de aluguel. Trabalhei lá na feirinha. Hã? Na feira, não, Matheus. Trabalhou lá? Naquela feirinha lá. Fica perto do amarelinho, né? Fica mais para baixo. Pra baixo do amarelinho. Que é casa, não é parte. Gente, vamos lá. Vamos. Ele fala como porta-voz de outrem. Então a pregação é você ser o porta-voz de outra pessoa, no caso do rei. A ênfase desta palavra está na transmissão exata da mensagem, como o pastor Alexandre disse. A pregação consiste em falar exatamente o que o rei mandou você dizer. E onde foi que o rei mandou a gente dizer alguma coisa? Aqui, na Bíblia. Tá? O pregador não fala com sua própria autoridade. Ele foi enviado e fala com a autoridade daquele que o enviou. Então, enquanto ele estiver falando a Bíblia, está tudo bem. O pregador, palavras da família de Querisso são usadas para descrever a pregação de Jonas, nós já vimos esse versículo, né? De João Batista, de Nosso Senhor Jesus Cristo e de seus apóstolos. Então, tanto Jonas no Antigo Testamento, João Batista, o Senhor Jesus e os apóstolos fizeram exatamente isso aqui. Fizeram esse tipo de pregação, exatamente o que Deus mandou eles falarem. Deve ser assim com a gente também, tá? Para que vocês já ouviram falar na palavra querigma, né? Tem até igreja, querigma, grupo de louvor, querigma, alguma coisa assim.
Eu estou dando aula agora num seminário lá em Bahia chamado Querigma. Comecei lá. Querigma quer dizer proclamação, né? Anúncio. E vem daqui, vem de queriço, tá? Então, isso é pregação, é dizer exatamente o que Deus mandou a gente dizer. Significa que a gente não tem autoridade em nós mesmos. Sabe, às vezes alguns pregadores querem pintar o quadro como se eles tivessem autoridade deles mesmos. Meus irmãos, esta noite Deus não deixou eu dormir. Eu levantei, orei da meia-noite às 6 da manhã. Foi? Para que está me contando? Se você pode ter orado 24 horas seguidas, se não pregar a Bíblia, para mim não vale de nada. Entendeu? A autoridade não vem do pregador. Esse cara passou 300 anos de jejum, não comeu desde que nasceu. Ele tem 30 anos de idade, nunca comeu. Ele quer que alguém encha a bola dele. Exatamente. Isso não passa de arrogância. Esse tipo de pregador quer o quê? Chamar atenção para si. Ele não quer glorificar Deus, ele quer glória para ele. Não é assim. A gente não deve dar ouvido a pregadores desse tipo. Nem a nenhum tipo de pregador que chama atenção para si de qualquer modo. E aquele pregador que pede que coloque anjos? Cara, aquele cara, sinceramente, Marco Feliciano, né? Sinceramente. A Bíblia que é bom, ele não prega. É visitado por anjo. Tá bom, eu sou visitado pelo Espírito. Deus. Tá bom? Então, queriço é igual a fidelidade. A gente tá... Pregação é você pregar o que está na Bíblia, ensinar o que está na Bíblia. Mas o pastor lá da igreja que me chamou, da igreja pentecostal do Fogo Azul, um amigo meu dizia que eu era dessa igreja, pai, Eliel. Conhece Eliel? Eliel estava com Tiza, vocês conhecem Tiza, né, filha do pastor Egito? Ele estava paquerando ela e tal, tomara que nenhum de hoje escute isso, acho que não vão ouvir não. Aí eu estava com Kelly, eu já namorava Kelly é minha esposa, tá, gente? A gente estava namorando no Maneira Shopping, encontramos com Eliel, tava ele, Tiza e tal, aquela paquera, e eu era de uma igreja chamada Missão Pentecostal, né? Aí, Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Aí Tiza não me conhecia direito, né? Eu já tinha dado aula na igreja do pai dela, na igreja do pastor Egito, né? Aí Eliel, e aí, tudo bom, Bruno? Tudo bom? Tônia tá na igreja Pentecostal do Fogo Azul, você faz um nojento. Aí daqui a pouco, quando a gente se acalmou, aí Tiza perguntou, mas você é dessa igreja mesmo, irmão? Então, o que eu ia dizer é o seguinte: você foi convidado para pregar, e a igreja Pentecostal do Fogo Azul, o pastor lá gosta quando o pregador grita em línguas meia hora e lê a Bíblia 10 minutos. O problema é dele, você que vai decidir a quem você quer agradar, ao pastor, aos homens ou a Deus que te vocacionou. Entendeu? Se é para agradar homens, é melhor sair disso aqui. É melhor jogar futebol. Dá futuro agradar homens. Neymar vai ganhar quase R$1 bilhão. Tá? Agora, para agradar a Deus, tem que ser queriço. Pregar exatamente o que diz no texto bíblico. Mas não vão me ouvir. Problema de quem não ouvir. Tá bom? O problema não é teu, né, meu? Deus quer que nós sejamos fiéis à palavra dele. Para agradar a Deus, né? Isso. Segunda palavra é o angeliço, de onde vem evangelizar, né? Evangelho. Esta é a palavra da qual obtivemos a nossa palavra evangelizar. O verbo grego significa trazer boas notícias ou anunciar boas notícias. É a mesma coisa, tá? Evangelizar pode ser usado em referência a algo que fazemos aos crentes. Olha só. A gente pensa que evangelizar é só evangelizar incrédulos, mas não é. Evangelizar quer dizer pregar o evangelho, tá? Aí eu coloquei um exemplo aqui. Isso pode ser visto, por exemplo, em Romanos 1,15, tá? Tá aqui no texto. Depois de saudar os leitores que eram crentes, no versículo 7, e de apresentar as informações dos versículos 8 a 14, vocês podem ler depois, Paulo continuou. Aí o que está aqui em aspas é o versículo 15, tá? Quanto a mim, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros que estáis em Roma. Ou seja, estou pronto para evangelizar vocês, irmãos. Porque evangelizar não é apenas anunciar o evangelho para quem é incrédulo, mas anunciar o evangelho, que nesse caso aqui é a Bíblia toda, a qualquer pessoa, que nesse caso eram os crentes, né? A expressão anunciar o evangelho é uma tradução do verbo evangelizo, que está em grego, né?
Paulo iria a Roma para evangelizar aqueles que já eram convertidos. Eu coloquei aqui, é tempo de pensarmos novamente a respeito de como usamos nossas várias palavras que expressam a ideia de pregar. Gente, para que a gente tenha uma comparação, nós, eu e vocês mesmo aqui, nós, 2, 4, 6, 8, 10, nós 11 aqui nessa sala, usamos várias palavras para falar da pregação. Nós mesmos. Tá? Por exemplo, a gente chama de pregação dos cultos formais, culto de noite. Qual o dedo de culto de doutrina que é? A gente tem a escola. Tá, então na escola quem vai dar aula, né, tem os professores que vão dar aula, a gente não diz, ele vai pregar, diz que ele vai dar aula, não é isso? Mas é ensinar a Bíblia, tanto no domingo à noite como no domingo de manhã é ensinar a Bíblia, tá bom? Se num grupo de louvor, digamos assim, um grupo de louvor, qualquer grupo da igreja, se a gente fosse um grupo pequeno da igreja, aí a gente dissesse assim, irmão Pedro, nosso ensaio vai ser semana que vem, nosso próximo ensaio, você pode trazer a reflexão? Tá bom. Pedro não ia chegar aqui pronto para pregar 1 hora, porque a reflexão a gente geralmente usa para o cara ler uma passagem bíblica, fazer algumas explicações rapidamente, não é isso? Aí a gente vai fazer o culto de aniversário do irmão Reinaldo. Quando é, irmão Reinaldo? 26 de março. Bom, vai demorar um pouco, né? A gente tem que ter outros cursos até lá, né? Então, aí eu digo assim, irmão Luiz, a gente vai fazer, a bandinha da igreja vai lá na casa do irmão Reinaldo, aniversário dele, a gente vai comer um bolo lá e tal. O irmão traz uma meditação, nem é a pregação de domingo à noite que eu estou falando, nem é a reflexão de 2 minutos. É uma coisa de 10, 15 minutos. E eu não preciso explicar. Eu digo assim, é o aniversário do irmão Reinaldo, o irmão traz a reflexão, ele vai pronto para pregar 10, 15 minutinhos, no máximo. Entendeu? Nós mesmos usamos várias palavras para pregação. Tem outra, eu vou dizer e depois vocês dizem aqui lembrarem. Saudação, geralmente é de igreja pentecostal, né? Tipo Assembleia de Deus. O irmão assembleano, né? Assembleano. Então, irmão, o William, né? Alisson. O Alisson, traga uma saudação aqui, o Alisson. Saudação, quanto tempo ele vai ter para pregar mais ou menos, irmão? 5 minutos. Pronto. Todo mundo sabe. Que mais palavras a gente usa para pregação? Que ocasiões? Tem mais? Falei 4, né? Saudação, reflexão, meditação, pregação, aula. 5, falei, né? Mensagem é igual a pregação, né? Então nós mesmos usamos várias palavras para descrever a pregação. O Novo Testamento também. É isso que eu estou explicando aqui. E aí cada uma dessas palavras diz um pouco do aspecto. Então, Queriço diz que a pregação bíblica é de acordo com a Bíblia. Evangeliço diz que é de acordo com a Bíblia também. Tá? É anunciar o Evangelho, toda a Bíblia. A terceira palavra é marturel. Alguns chamam martirel, tá bom? Este verbo significa dar testemunho dos fatos. Que mártir, em grego, é testemunha. Mártir. Por exemplo, lá em Atos 1:8 diz assim, como é que diz Atos 1:8 quando começa? Poder, mas recebereis o poder sobre vós, do Espírito Santo tal, e sereis minhas testemunhas, meus mártires. Então, mártir em grego é testemunha, por isso que marturel é testemunhar, tá bom? Hoje, porém, quando os crentes falam sobre testemunhar, estou lendo a apostila, o que eles geralmente querem dizer? Com frequência usam esta palavra a fim de descrever aqueles momentos em que contam aos outros sua experiência pessoal com o Senhor, ou o recebimento de uma bênção, né? Na Bíblia, marturel é usado com o sentido de invocar a Deus ou mesmo pedras para testemunhar algo. Senhor, mas esse povo vai calar a boca. Jesus, Senhor não, né? Mas esse povo calar a boca. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão, tá? Esse verbo se refere completamente à objetividade, ou seja, é algo definido e não à subjetividade, a coisa que está na cabeça da pessoa. Refere-se a contar às pessoas fatos e acontecimentos e não aos meus acontecimentos ou o que aconteceu a mim. Ou seja,
Essa palavra aqui vem de um tribunal. Ela é uma testemunha. Então você não vai testemunhar o que você quer, vai testemunhar o que você viu do que está sendo julgado. No caso da Bíblia, você tem que testemunhar não a respeito de si próprio. E eu quero fazer uma pausa aqui. O que é que o autor de onde eu estou tirando isso aqui, né, que foi do Stuart Olliott, que está no final da página aí, o nome do livro e tal, ele está querendo dizer o seguinte, que geralmente quando se fala de alguém que vai contar um testemunho, é geralmente alguém famoso. Vem cá, ver o testemunho do Rodolfo Abrantes, né? Ou qualquer outra pessoa que era famosa, pintava e bordava, vai fazer nenhuma de desgraça. Geralmente pegam esses caras que são famosos e se convertem quando eles não sabem nem, escutem bem, quando eles não sabem nem qual é a cor da capa preta da Bíblia. É isso mesmo que eu quis dizer. O irmão Lázaro. Lázaro foi bem discipulado, ele não saiu falando por aí não. Discipularam bem ele, quando ele estava bem firme foi. Aí sim, né? Tanto é que quando ele veio aqui no Almedão, eu não fui, eu estava indo para lá, eu passei mal no ônibus, voltei para casa. Ele é deputado agora? Não sei. Deputado federal. Eu não fui, eu acabei não indo. O irmão estava lá? Não, senhor. Aí. Você foi? Dizem que foi muito bom. E dizem que ele entrou. Hã? Pronto. E dizem que ele entrou, então vocês me digam, se for assim mesmo, na forma mais tranquila possível. Não houve aquele, e agora com vocês? Não, ele entrou, aí oraram, aí ele começou a cantar. Aí tá certo. Aí tá, é um culto. A estrela é Jesus. Não é o cantor. A estrela é Jesus. O que eu estou dizendo é o seguinte, que quando a Bíblia fala que nós vamos ser testemunhas, não é testemunha nossa, é de Jesus. Vocês vão ser minhas testemunhas. Outra coisa, nós usamos também a palavra testemunhar para contar bênçãos recebidas. Aí tudo bem. A Bíblia diz que tem lugar no culto cristão para contar bênçãos. Quando Paulo fez as viagens missionárias, quando ele voltava, ele contava o que Deus havia feito através deles. De Paulo e Barnabé, de Paulo e Silas. Se converteu tanto, se converteu tanto. Pois é, levamos pedrada. Umas pedradas também. É testemunho umas também. cacetadas boas. Isso, tive que fingir de morto em Damasco, sair num cesto em Damasco, fingir de morto em outro lugar, para não morrer de verdade. Era isso que ele contava, tá? Agora, há lugar sim para contar bênçãos. Há lugar para contar bênçãos no culto. Eu estava desempregado, irmão. Quero agradecer a Deus aqui, perante os irmãos. Quero agradecer as orações dos irmãos também, que oraram. Hoje eu fui empregado. Acabou. Não precisa tomar o tempo da pregação. Nem pode, né, pastor? Não pode. Batista de geração não. Um amigo, Marcos Trupp, sabe como é que faz? Um pastor amigo nosso, anglicano. Ele disse que deixava as pessoas contarem testemunho, mas antes tem que contar ele. O professor. Só um minutinho. E antes aí contava ele, aí ele dizia assim, não conta isso não, essa parte não conta não, que não tem nada a ver, não precisa. Eu conheço uma irmã que quando ela ia contar o testemunho, eu já saía para tomar água, que eu não aguentava. Me dava nos nervos. Era 40 minutos para ela dizer assim, eu tinha uma unha encravada, fui no médico e consegui desencravar. Era 40 minutos, cara. Não tem quem aguente, não. Um ser humano que tem sangue vermelho na veia não aguenta. Toda vez era isso. Meu amigo, aí o que é que ele faz? Marcos Truco. Qual é o problema da irmã? Do irmão? Eu estava desempregado. Tá bom. E agora? Tá empregado? Tô. Começou a trabalhar quando? Semana passada. Graças a Deus. Pode sentar. Acabou-se. Diga, meu. O que eu ia dizer era mais ou menos isso que você já falou. Porque teve um rapaz, ainda domingo aqui no culto, o filho dele esteve aqui. Eu estou sabendo que ele desviou, se separou-se da mulher, foi para a Igreja Universal, tá para lá. Deus abençoe, né? Mas só que ele, quando dava uma oportunidade a ele, acabava o culto. Não sei se é o aquele moreninho. Era o pai dele. Pronto, olha só. Só lembro isso aqui. São os antigos mesmo da igreja. Acho que nem você estava aqui aí. Eu acho que nada lembro. Não. Olha só, recebeu a oportunidade e fez assim. Aí começou a falar. Irmão, eu sou sai daqui com Jesus mandar. E a sorte dele, mesmo, velho. eu era assim de consagração. Pelo amor. Eu acho que era só nem do jovem aqui. A sorte dele que meu sogro deixou tirar ele. Que eu disse, não vai ser dele, mas vai ser eu mesmo que vai tirar ele. Se é que tira um daqui, tem que ser na marra, né? Aí o partido não tem a capa, né? Meu sogro fez assim.
vou ter calma. Não, eu vou falar com ele pra ele sair. Disse que me Era desse jeito. agora. Rapaz, Ele vai se lembra. O pastor da igreja, ele. Nas anotações dos visitantes, Sim. aí ele botou o tempo exato aqui, ele chegou no book e botou assim na frente dele. assim, o que ele tem para falar? O Porque tempo ele que já ele tinha tinha. passado o tempo demais. Ah, sim, sim. Veio ele para lembrar, né? Para não chamar ele, aí ele botou assim. Aí a gente percebeu que ele olhou pro papel, aí disse assim, não, irmãos, obrigado pela oportunidade. Rapaz, Já tá. Daqui já tá. não tem quem aguente não. Eu lembro de 2 ocasiões. A primeira é quando eu fui pregar na igreja de um amigo meu, não vou dizer qual é, porque tá gravando, tá? Ele não teve culpa nenhuma. Inclusive eu estive lá recentemente de novo. Aí eu lembrei, ele disse, rapaz, essa é a terceira vez que eu vim aqui. Eu não esqueço daquela vez, a primeira. Que deram a oportunidade para o irmão falar antes de mim. Ele falar, dá uma saudação, 5 minutos, né? Meu amigo, esse cara já estava falando há 25 minutos. Eu estava sentado no meio da igreja, eu disse, fulano, é um ex-aluno meu, esse irmão que me chamou, sabe? Mas ele não teve culpa. Eu vou lá pra frente, pra esse cara se tocar, que não tem condições não. Aí lá, velho, eu cheguei lá na frente, aí sentei na frente dele, aí disse, tá bom, irmão, o irmão aqui já tá agoniado, já quer pregar, não sei o quê. Não me chamar pra pregar? Não sabia que ia ter dois pregadores não. Ele sabia? Aí eu disse, não, depois aí ninguém me aguenta ouvir mais, né? Outra vez, foi na minha igreja, uma missionária veio falar, segunda-feira, por favor, você e Luiz proíbe esse tipo de moto aqui, viu? Uma missionária foi Eu acho que ele vai passar. Segura o punho, aí ela. vida louca, ele Bota sabe. quebrado. Eu sinto muito, mas quem vai lá pra cima só eu mesmo. Escute, foi um missionário pregar lá na igreja e foi uma mensagem, uma palavra até interessante, só que era um culto de domingo. Eu pensei, essa mulher missionária, ela deve ter o bom senso de saber falar um pouco, explicar sobre esse projeto, era um projeto missionário lá, e explicar um pouco a palavra, claro, era um culto de domingo à noite. Vamos trazer até escrito. Pois é, exatamente. Aí ela começou a mostrar um projeto que ela tinha de filhos de missionários. Ela tem um filho em cada continente, morando, os filhos já eram jovens, crescidos, né? Estavam morando em cada continente, ela é de um país, o marido é de outro, e cada filho foi criado em um país diferente. Então é difícil, né? 5 culturas numa família. Imagina um brasileiro casado com uma argentina, aí o primeiro filho é criado no Uruguai, outro no Paraguai e o terceiro no Chile. Complicado, né? Ela estava explicando sobre choque de culturas e tal, bacana esse projeto. Só que ela falou 40 minutos, sobre isso. Seu Zé e Dona Maria, que passaram a semana trabalhando, estavam na igreja para ouvir a palavra de Deus. Eles não têm filho em outra cultura. Não tem nem filho mais dentro de casa. Eu digo que essa mulher não tem um bom senso. Noção, né? Não tem noção, pelo amor de Deus. Queridos, eu queria que vocês abrissem aí a palavra em Efésios capítulo 5. Eu tinha uma irmã lá no campo, não tinha nada, ela pegava o público, não dá a oportunidade que ela tinha para desabafar. É outra coisa que. Então, eu tive que pegar ela. Sinceramente, irmão, para com isso, eu vou te matar. Esse irmão que vai morrer. Porque sou contra desgraça, tristeza. Samuca Duarte. Não, é porque eu estou passando por problema. É hora não, é pregação, conta uma peça. Não vai contar. Samuca, pelo menos de vez em quando fala em Jesus. Melhor nem vou preso. É melhor. Vamos lá. Joga a pedra, joga mais forte. Gente, Efésios 5, versículos 3 e 4. Alguém lê, por favor? Vocês não devem haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. O 4, leu o 4 também? Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Ok. Então não pode nem mencionar imoralidade, né?
Aí a gente vê uma pessoa dessas famosas que vai dar o seu testemunho nessas mega igrejas, aí o cara passa dizendo: eu pegava uma mulher por noite, fazia isso, fazia aquilo outro, transei com homem, mulher, cachorro, papagaio, cadeira. Lá no Pastor G teve uma ex, eu conhecida lá. Ah. Aí vai dizer, eu saio numa noite e saio com 5. E como isso é, olha, o jogo da igreja fica tudo doente. como isso é edificante, né? Bom demais. Aí aquele irmão, olha o que isso provoca. Aquele irmão que está em casa, a mulher, por causa de algum problema hormonal, não quer olhar para a cara dele mais de uma vez por semana. Rapaz, essa mulher é fera. Eu vou me aproximar dela. Sim, ela falou 5 na mesma hora. Aí ficou todo mundo doente. O jovem fica tudo perturbado. Como é esse negócio? Aí eu pergunto, não, isso aí é coisa do demônio. Não edifica. Não precisa disso não. Eu era jovem, eu falei, quem precisa disso? Não precisa disso não. Isso não edifica, isso não alegra, isso não traz nada. Pois é. Isso... Contando o que ela foi. O padre publicou nas redes sociais dizendo que o homossexual, homossexualismo nem era dom, nem era opção, era dom de Deus. Ah, eu vi. Era aqui da Paraíba ele, né? E é. Era aqui da Paraíba, não é isso? Paraíba. É. Mas acho que já santificaram ele, né? Deve já canonizar esse. Meu amigo, cava de perro. Então, gente, Marturel fala do testemunho. Nós somos chamados para dar testemunho dos fatos. Se alguém está perante o juiz e conta uma mentira, ele vai preso, ele é criminoso também. A testemunha conta o que viu, nem conta o que ela queria ter visto, nem o que ela não viu. Ela conta só o que ela viu. Então o pregador tem essa função de testemunha também, conta o que viu. Ou seja, prega sobre o texto que conhece. Prega sobre suas certezas, não sobre suas dúvidas. Nem achismo, né? Não é isso. Em vez de ele falar dele, ele fala do versículo que ele se converteu, né? Pois é. É melhor. Claro. Tá bom? Número 4. Didasco. A palavra significa pronunciar em termos concretos o que a mensagem significa em referência ao viver. Ou seja, ensinar. Tá? O autor diz assim: é um erro grave separar querigma, uma palavra da família de queriço, de didaquê, uma palavra da família de didasco. O que ele quer dizer é o seguinte: é errado separar pregação e ensino. Já ouviu isso? Ah, esse cara é um pregador muito bom. Fulano é um mestre, ele não sabe pregar não, ele é só um mestre. Ele é um mestre e não sabe pregar? Porque não sabe tu. Eu já escutei isso. Se ele sabe ensinar a palavra. Ele só faz ensinar. Ele é para fazer o quê? Ele só faz ensinar. Ele é para dar. Isso. Quem é para dar show é o Corinthians. Tá? Modéstia à parte. Tá dando, hein? Pois é, né? Respeito o livro, né? Eu era criança pequena lá na Barbacena, a última vez que o Corinthians perdeu. Faz tempo, vai? 8 de março. Bem, hoje está fazendo aniversário de mês aí, né? Só não é imbatível, né? Não é. Mas até agora foi nesse campeonato, né? Deixa quieto. Bem, então, o que o Stuart Olliott está dizendo aqui é o seguinte: que pregação é ensino. É porque às vezes a gente tem a ideia de que o orador tem que ser muito eloquente. Ah, esse é um bom pregador. Não, o cara pode ser eloquente e falar besteira. O pregador que eu mais gosto de ouvir falar morreu. Foi o Dr. Shedd. O Sr. Shedd. Shedd já não tinha mais eloquência há muitos anos. Mas eu nunca vi alguém fazer aplicações bíblicas que Shedd fazia. Nunca vi. Esse mesmo. Tive o privilégio, louvo muito a Deus, de ter conversado com ele várias vezes. Uma vez eu viajei com ele daqui para Campina Grande, eu e ele Pontes no mesmo carro. Tem coisa que é só para milionário e missionário, né? E tem coisa que só tem no reino de Deus, né? De Deus o tema. É, com certeza. E Shedd, para mim, era tipo nível apostólico. Eu não acredito que existem apóstolos hoje em dia, mas ele pregava em qualquer igreja, né? Como ele pregava, da Assembleia, já ouvi ele na Assembleia de Deus, já ouvi ele na Presbiteriana, Igreja Batista, qualquer igreja, tá? E cada aplicação que ele fazia que eu ficava surpreso realmente.
Para mim, ele explicou muito bem o encontro de Saul com a feiticeira. Para mim, ninguém explicou aquilo ali melhor do que ele. Para mim. Ele mesmo na Bíblia. Não, ele mesmo presenciou. Ele mesmo. Para mim, ninguém igual a ele. E ele falava com simplicidade. Ele diz assim que o estudioso da Bíblia deve buscar o sentido do texto bíblico como alguém que está roendo o osso busca o tutano. Ora, qual sertanejo que não entende isso? Entendeu? Esse é o princípio de Jesus, explicar na linguagem do povo. Jesus falava, veja só, qual era a profissão de Pedro antes de ser apóstolo? Jesus disse para ele, me siga que eu vou fazer de você um pescador de homens. Você acha que ele entendeu a mensagem ou não? Com certeza. Jesus não contou a parábola do semeador para Pedro. Entendeu? O impacto na vida de Pedro com a mensagem de Jesus foi profundo. Para agricultores ele falou a parábola do semeador. Ele contava ilustrações para explicar. E Jesus não era um professor de métodos tradicionais também. Ele tinha várias maneiras de ensinar. Ele tinha a metodologia diversificada. Por exemplo, Jesus com Nicodemos ironizou ele, né? Como pode ser? Você tem que nascer de novo. Como é que eu já sou um homem velho, como é que eu vou fazer isso? Vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Aí Jesus diz, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Ironizou ele ironizou de volta. Também. Quando o pessoal queria pegar ele numa charada, vamos dizer assim, ele disse, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta também a vocês. Se vocês responderem, eu respondo essa. O batismo de João era dos homens ou do céu? Se a gente disser que é do céu, vão xingar a gente. Se a gente disser que é dos homens, vão xingar a gente também. A gente não sabe. E a gente não sabe não. Pô, eu também não vou dizer com que autoridade eu faço isso. Acabou, resolveu. Para as pessoas que mais liam a lei, ele disse assim, 11 vezes nos evangelhos, ele disse, nunca lestes o que está escrito em tal lugar, em tal lugar. Meu amigo, ele chamou os caras de analfabeto. Os caras se sentiram ofendidos até a alma. Por isso que era dele. Pois é. Porque Jesus não chamou os analfabetos de analfabetos. Chamou os escribas, os caras que faziam cópia da lei. E tinha conhecimento. Eles decoravam a lei, meu amigo. Os caras se sentiram ofendidos demais. Para mostrar que não basta decorar a Bíblia, tem que saber viver. Então Jesus era um mestre sem precedentes. Sem precedentes, tá? E não tinha métodos tradicionais. Era metodologia diversificada. Tá? Vamos lá. Não são apenas os teólogos eruditos que têm procurado. Estou aqui na didática ainda, tá? Não são apenas os teólogos eruditos que têm procurado fazer isso, essa separação, né, de pregação e ensino. Pois há inúmeros crentes em nossas igrejas que fazem uma clara distinção entre uma mensagem evangelística e uma mensagem doutrinária. Pessoal, eu entendo o que ele está dizendo aqui. É claro que a gente tem aquela pregação sobre a doutrina, sobre o plano da salvação, a gente chama isso de evangelístico, tá? E tem a mensagem doutrinária, tem. Mas no frigir dos ovos, tudo é ensino da Bíblia, tá bom? Dr. Martin Lloyd Jones, tem um livro dele que eu recomendo aí, na página 18, Pregação e Pregadores, deixa eu ver se eu coloquei. Eu tenho. Tem, né? É referência número 6. Ele diz assim, nesse livro, que como os filhos dos crentes crescem nas igrejas, de vez em quando ele pregava uma mensagem voltada para incrédulos, mesmo quando não tinha nenhum visitante na igreja. Porque podia ser que um daqueles filhos de crente não era crente, não fosse crente ainda. Então isso é bom de fazer também, de vez em quando. Tá? Bem, alguma questão, querido, sobre isso aí? Querido, pregação é falar o que o rei mandou dizer. O arauto, você é o arauto. Evangelizo é pregar toda a Bíblia, é evangelizar. Marturel é você dar testemunho dos fatos. Nem acrescente nem diminua. Fala o que você sabe, o que você viu. E didático é ensino. Você está ensinando a Bíblia. No tempo dessa brincadeira do arauto, se alguém não falasse o que era para falar, ele era punido, né? Era punido, provavelmente com a vida, né? Com a vida, né? A Bíblia fala do arauto no Antigo Testamento, né? Quando, no livro de Daniel,
Daniel. Quando tocava as trombetas, aí os arautos saíam dizendo, né? Olha, tem que se ajoelhar perante a imagem de Nabucodonosor e tal. Até na hora que quando o rei dizia para o arauto, perguntava se ele estava bonito. Um arauto tinha que dizer que estava bonito. E era? Ele ia dizer que estava feio, era doido, para ser morto. Quer dizer que Jesus pregava conforme a oportunidade, né? Tá bem. Aquela senhora que foi lá naquele poço, Sim, ele pediu água a ela, né? sim. Mas desde que ele já era água, assim, Samaritano. ele já era a água que ela precisava, né? Sim, sim. Ele usa as figuras, ou seja, a gente vai para uma pescaria, pescar no rio, muitos procura minhoca para pegar o peixe, né? Se vai para o mar, a isca já é diferente. É tarrafa, é rastro, isso, exatamente. Usa a isca diferente, camarão. Você já foi pescador, já? Não, eu assisto. Você já viu um tipo de coisa que tem para pescar que é assim, bem grande, com uma boca menor, e você sai botando assim, aí bota a mão dele e bota o peixe. Já vi. Ele é raciado com índio. Quem pega os índios é quem pesca com Ele Eu assisto muito. feito de bambu. ele é mamelu, né? Feito de bambu. E Bem, para pescar lagosta é com carne, né? Uma linha. não vai dar tempo, pescadores, a gente prosseguir aqui e terminar esse assunto. Vamos pescar essas palavras para ser. Mas então a gente vai parar por aqui hoje, tá? No final da página 2, tá bom? Guardem as apostilas, tragam na próxima aula. Alguém tem alguma pergunta? Alguma Não coisa a rasgue, fazer? não risque, nem joga fora. Pode riscar, de vocês. Para mim,